Bem-vindo de novo ao Assista Rápido Resumo de Filmes. Hoje o resumo vai ser de um filme de terror e ficção científica, lançado em 2017, que se chama A Pele Fria. Tomem cuidado pois existem spoilers à frente. Nunca estamos muito longe daqueles que odiamos, por isso mesmo nunca estaremos verdadeiramente perto daqueles que amamos. O filme começa em setembro de 1914, com um jovem inglês que navega para uma ilha remota para trabalhar por um ano como meteorologista. Logo quando ele e a tripulação chegam, ninguém os cumprimenta. Então eles descobrem que o observador meteorológico anterior, que ele foi enviado para substituir, está desaparecido. O capitão acompanha o jovem na busca do outro meteorologista. Eles se deparam com um farol e vão até ele. Batem na porta mas ninguém responde. Então o jovem força a porta para ela abrir. Assim acabam descobrindo que a única pessoa da ilha é o zelador do farol, que se chama Gruner. Eles perguntam o que aconteceu com o outro meteorologista, e Gruner responde que ele morreu. Dadas as circunstâncias, o capitão Axel sugere que o jovem vá embora com ele, mas ele decide ficar. Assim, o capitão o deixou por um ano. No primeiro dia na ilha, ele descobre o diário do ex-meteorologista em sua cabine. No diário é revelado que o nome do meteorologista anterior é Aldor. Dentro do diário também tinha uma foto da sua esposa e até um desenho do farol com algumas criaturas desconhecidas ao redor. Pela manhã, o jovem encontra estranhos círculos de rochas na areia. Então se aproxima para começar a trabalhar, e quando espia Gruner pelos binóculos, vê o homem nu fazendo um alongamento como preparação para um longo dia sem fazer nada. À noite, enquanto está lendo, ele escuta um farfalhar do lado de fora de sua porta. Os ruídos ficam cada vez mais altos e, de repente, uma mão reptiliana aparece na parte inferior da sua porta. Ele imediatamente pisa nela e a criatura fica agitada. Então o homem acaba sendo atacado por essas misteriosas criaturas de pele azul que vêm do mar. Mas felizmente, ele sobreviveu se escondendo embaixo do porão. Assim que o dia amanhece, eles fogem. No dia seguinte, ele vai até Gruner para pedir que ele o deixe ficar no farol, mas ele se recusa. Então, ele volta para a cabana e determinado a lutar, passa o dia inteiro reforçando o lugar. Ele também encontra uma arma dentro de uma bolsa na cabine. O homem então se sente pronto para lutar contra os monstros desconhecidos. A noite chega, e as criaturas atacam novamente sua cabana. Para sobreviver, ele começa a atirar neles um por um, mas eventualmente por ser uma grande quantidade de criaturas, ele não tem escolha e precisa queimar o seu único abrigo para as criaturas fugirem. Felizmente, começa a chover e a cabana não queima completamente. No dia seguinte, ele fica observando Gruner e discretamente o segue até umas rochas. Quando ele está prestes a emboscar Gruner, uma criatura feminina o impede e ele quase a ataca. Mas de repente Gruner aparece, a apresenta como Tammy e explica que uma vez que ele salvou sua vida, Tammy o aceitou como mestre. Não importa o quão cruel ele se torne, Tammy nunca protesta nem mesmo vai embora. Gruner então permite que o jovem meteorologista viva dentro do farol. Dia após dia, o jovem contempla como alguns dias de isolamento mudaram ele, e fica cada vez mais surpreso com a criatura desconhecida com a qual convive. A observa quando ela come uma vela, enquanto ele está tentando explicar para que serve uma vela. Em uma certa noite, quando as criaturas vêm atacar, o jovem se sente sobrecarregado e acaba deixando Gruner lidar com elas sozinho. Na manhã seguinte, Gruner fica furioso com o que ele fez e diz que vai dar apenas mais uma última chance. Ainda nesta noite, quando as criaturas chegam e o jovem está atirando contra elas, Gruner sai, e o tranca do lado de fora da varanda do farol, para que ele se defenda sozinho dos monstros. Quando o sol nasce, Gruner fica surpreso ao ver que ele está coberto de sangue, mas ainda está vivo. A princípio, o jovem não gosta de matar as criaturas, mas para sobreviver na ilha estranha, ele se acostuma. Com o passar dos meses, eles entram em uma rotina e o jovem descobre que Gruner não é apenas cruel, mas também abusa fisicamente e sexualmente de Tammy. As criaturas também são civilizadas como humanos sob o mar, e tentam garantir que sua geração em ascensão esteja segura. Com o passar do tempo, o jovem se envolve emocionalmente e fisicamente com Tammy e começa a chamar de Aneris. Gruner acaba descobrindo o caso entre eles e fica furioso. Em uma certa noite, enquanto eles estavam jogando xadrez, as criaturas desconhecidas começam o ataque de forma repentina e os pegam desprevenidos. Enquanto fogem para o andar de cima, Gruner é mordido pelas criaturas, então eles decidem passar a noite lá em cima até que amanheça e os monstros fujam. No dia seguinte, dadas as circunstâncias, eles concordam que não vão conseguir sobreviver a outra guerra pois já estão sem munição e suprimentos. Mais tarde nesse dia, o meteorologista avista um navio no mar, e ele vai disparar um sinalizador de resgate, mas Gruner o impede e o derruba no chão. Aneris defende o amigo e tira Gruner de cima dele. Frustrado, o jovem grita com Gruner. Ainda nesse mesmo dia, o meteorologista encontra um barco e acha uma maneira de se comunicar com Aneris, que o leva a um outro barco a remo abandonado mas que está longe do farol. Quando o jovem retorna ao farol, comenta com Gruner sobre o barco e ele o informa que esse barco foi usado por um português,
que fugiu de um naufrágio, mas que foi morto pelas criaturas desconhecidas. Também afirma que a carga do navio contém dinamite, fazendo com que o jovem se interesse em fazer um mergulho e recuperar essas cargas. Gruner desaprova e diz que é uma missão suicida. No dia seguinte, após testemunhar um dos momentos íntimos entre o jovem e a Neris, Gruner oferece uma roupa de mergulho para o meteorologista ir buscar as cargas do navio que naufragou, esperando que o amigo morra na tentativa. No dia seguinte, eles remam para o naufrágio, e o jovem explica que puxar a corda é sua única maneira de se comunicar enquanto estiver debaixo d'água, e diz a Gruner que ele puxará a corda 3 vezes se precisar de ar. Quando o jovem encontra as cargas, imediatamente as conecta para Gruner puxar, porém encontra uma criatura marinha infantil espiando através de seu traje. O susto o faz cair. Ele começa a puxar a corda e a entrar em pânico à medida que mais criaturas o cercam. No entanto, como o jovem se liberta do traje e nada até o barco, Gruner imediatamente o ajuda a se levantar. Já no farol, quando verificam as caixas que foram buscar, descobrem que apenas uma caixa contém explosivos que estão secos o suficiente para usar. Então, eles elaboram um plano para atrair e matar o máximo de criaturas possíveis. Porém, não houve nenhum ataque por 3 semanas e Gruner está cada vez mais impaciente. O inverno chegou na ilha, e o jovem encontra Gruner congelando sentado do lado de fora do farol, esperando em desespero pelas criaturas. Então o meteorologista convence ele a entrar e almoçar. No entanto, quando a Neris chega com estrelas do mar ao invés de peixes, Gruner a culpa por contar o seu plano para as outras criaturas do mar. Então ele muda todo o plano e agora vai usar a Neris como isca para atrair os demais. A noite chega, Gruner arrasta a Neris ao lado dele e ela começa a chorar. Então o ataque começa. Ocorre uma grande explosão que mata muitas criaturas do mar, mas Gruner ainda não está satisfeito, então ele aciona mais explosivos para atingir mais criaturas, mas também acaba ferindo tanto ele quanto seu amigo. No dia seguinte, já mais disposto, Gruner sai do farol, e começa a matar o resto das criaturas que já estão feridas. Neste momento, Gruner expõe que encontrou a Neris presa em uma rede no mar. Ele praticamente a destruiu, mas ela pensou que Gruner salvou a sua vida, e por isso ficou com ele. Depois disso ambos ouvem um choro alto, e a Neris desaparece. Porém Gruner garante que ela vai rastejar de volta como sempre faz. Enquanto o velho dorme, o jovem descobre uma foto do casamento de Gruner com as palavras amor, 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 e reconhece que a mulher da imagem é a mesma do diário, percebendo que Gruner é o ex-funcionário do tempo. Mais tarde, eles encontram uma criatura do mar na praia. O jovem tenta confortá-lo e quer acabar com a guerra, mas Gruner só está preocupado em ter a Neris novamente. Mas ela parece mais confiante e amadurecida, então se recusa a voltar para o farol. De repente, Gruner dispara um sinalizador na criança que a atinge fatalmente no peito. A Neris decepcionada vai embora, e enquanto Gruner continua a atirar neles, o jovem meteorologista o persegue, e depois de uma luta o joga no chão e esfaqueia sua perna. Gruner enfurecido, se levanta, ganha vantagem e tenta matar ele com um machado, mas o amigo o chama pelo seu nome verdadeiro, Aldor, e diz que ele não é um assassino. Então Aldor faz uma pausa, larga o machado e diz amor, 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 e como se o homem recuperasse o seu antigo eu, sai e olha para a noite estrelada onde as criaturas do mar o matam e rasgam seu corpo. Alguns meses depois, o próximo navio chega para trazer o outro meteorologista. O capitão erroneamente o chama de Gruner e ele não se preocupa em corrigir. Assim ele decide ficar na ilha como Gruner fez no passado e o ciclo continua. Obrigado por assistir. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse.